Bomba da Polícia Federal. Bolsonaro sabia do plano de assassinar Lula. Prisões dos mentores do golpe está cada vez mais próxima. 40 pessoas estão na lista da Polícia Federal para serem indiciadas. A previsão é que o documento seja entregue ao Supremo Tribunal Federal hoje, com provas robustas que Bolsonaro estava ciente e por trás de cada movimento feito. Mauro Cid prestou depoimento e pode perder benefícios de delação e até ser preso. Acompanhe toda a conexão dos envolvidos com o ataque antidemocrático de 8 de janeiro. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal da Mídia Ninja. Ative o sininho para ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. A Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento de um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Este documento, que será entregue ao Supremo Tribunal Federal ainda hoje, promete indiciar Bolsonaro e diversos aliados por participação nesse esquema criminoso. A casa caiu e a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Entre os indiciados estão nomes de destaque, como os ex-ministros da Defesa Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-deputado Valdemar Costa Neto e o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. De acordo com a PF, foi identificada uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022, na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder. Segundo eles, as provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase 2 anos, com base em quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal, delação premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas autorizadas pelo Poder Judiciário. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestará contas a Alexandre de Moraes nesta quinta-feira, após o ministro receber um relatório da Polícia Federal apontando que Cid estaria descumprindo cláusulas do acordo da delação premiada. Ele terá que explicar as contradições de seus depoimentos e as descobertas da PF sobre o plano de assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o próprio Moraes. Se anulada, Cid pode perder os benefícios que obteve no acordo. O relatório já foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, que deve se manifestar sobre a colaboração do tenente-coronel. A Polícia Federal suspeita que o ministro do STF, Flávio Dino, seria um quarto alvo do plano golpista dos Kids Pretos, que envolvia o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Segundo o relatório da PF enviado ao STF, o codinome Juca é citado como iminência parda do 01 e das lideranças do futuro governo, e que sua neutralização desarticularia os planos da esquerda mais radical. Investigadores relataram à CNN sobre a suspeita de ser Dino pela conjuntura da época. Os 4 militares, conhecidos como Kids Pretos, e um policial federal, foram presos, acusados de integrar a organização criminosa que planejou o assassinato das autoridades. A operação contra-golpe revelou a verdadeira urgência do plano golpista. Mensagens interceptadas mostram a pressa dos militares em tomar o poder. Essa decisão tem que ser tomada urgente. Democrata é o cacete. Vamos agora. A mensagem de um coronel resume o sentimento de muitos envolvidos. O general Mário Fernandes, próximo a Bolsonaro, pressionava por ação imediata. Ele relatou conversas com o próprio Bolsonaro e com Mauro Cid, tentando convencer o então presidente a agir antes da diplomação de Lula. A investigação identificou um núcleo de oficiais de alta patente que atuou para influenciar e incitar o golpe. Entre eles, o almirante Garnier, os generais Nogueira, Braga Neto e Teófilo. Documentos apreendidos durante a operação da Polícia Federal na última terça-feira mencionam o Superior Tribunal Militar e outras instituições como supostos alicerces jurídicos para a tentativa de um golpe. Em nota oficial, o Tribunal Militar negou envolvimento, reafirmando sua função constitucional de julgar apenas crimes militares previstos em lei. O ministro da Defesa, José Múcio, declarou que os militares presos não representam as Forças Armadas. Não, são pessoas que pertencem às Forças Armadas. Ele não estava representando os militares, né? Estavam com seus CPFs. Isso foi iniciativa de cada um. E eu desejo que tudo seja apurado, que os culpados sejam verdadeiramente julgados pela Justiça. Quem trata disso é o STF e a Polícia Federal, né? O Ministério da Justiça. Nós só sabemos quando o fato é consumado, quando o processo é concluído. Eu desejo, e as forças todas desejam, que verdadeiramente quem mancha o nome das Forças Armadas, se verdadeiramente for culpado, que seja punido.
Ministro, o senhor falou com o presidente Lula sobre a operação? Ele perguntou aos gols? Sobre a operação, não. Nós falamos sobre esses pontos que negociamos com a Haddad. O senhor está falando sobre a negociação do corte de gás. Do corte de gás. Isso. A defesa vai contribuir, então, a fim de... Nós vamos contribuir exatamente com o que o ministro Haddad pediu que nós contribuíssemos. Significa dizer que nós estamos dando um exemplo, um sacrifício, para que nós possamos resolver o problema do país que interessa a todos. Esta declaração, contudo, levanta questionamentos sobre a jurisdição do caso. Defensores dos acusados defendem o julgamento na Justiça Militar, enquanto o ministro Alexandre de Moraes já definiu a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os crimes contra a democracia ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Em meio a revelações gravíssimas sobre a trama dos golpistas aliados a Jair Bolsonaro, incluindo o plano para matar Lula e uma tentativa de golpe do Estado, a Folha de São Paulo publicou uma enquete para saber quem é a favor e contra a anistia dos criminosos envolvidos no 8 de janeiro. A postura do veículo é preocupante, considerando que pouco antes da sujeira ser descoberta, o veículo deu espaço ao ex-presidente inelegível para falar sobre democracia enquanto é investigado por diversos crimes. Questionar a anistia através de um formulário manipulável soa mais como uma tentativa de legitimar o golpismo da extrema-direita, minimizando a seriedade dos atos antidemocráticos. A democracia do Brasil correu um risco real, o golpe passou muito perto, militares assassinos por detalhes não executaram os assassinatos planejados. Isso é um alerta que a vigilância e a atenção devem ser constantes e que com o fascismo não é brincadeira. Jair Bolsonaro, durante seus anos de deputado, fez diversas ações criminosas, exaltando torturadores, ameaçando e estimulando assassinatos, e deveria ter saído preso do plenário da Câmara quando falou de Ustra. A lei deve ser dura e implacável contra qualquer tentativa de golpe, e a prisão e condenação dos cabeças dessa organização criminosas precisam ser condenados e mofar na cadeia. Fique agora com a fala de Lula sobre o plano fracassado de assassiná-lo. E depois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco, não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade. A civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. Essas foram as notícias do canal da Mídia Ninja.